Oi, pessoal! E se eu te dissesse que a solução para os problemas financeiros talvez não esteja no extrato bancário, mas sim numa história bem antiga sobre muralhas em ruínas? Parece estranho, né? Pois hoje a gente vai mergulhar no método de Neemias. É uma maneira de olhar para a vida financeira não só como uma questão de dinheiro que entra e sai, mas como um problema de estrutura. Então, vamos começar com uma pergunta que pode parecer meio óbvia, mas para pensar um pouco. E se o grande problema, aquele que tira o sono de tanta gente, não for exatamente a falta de dinheiro em si? E se o problema for, na verdade, uma estrutura em ruínas? Pensa só numa cidade antiga, uma fortaleza sem os seus muros. Fica tudo exposto, vulnerável a qualquer ataque, certo? Pois é, essa é a grande metáfora que a gente vai usar aqui. A ideia de que o caos financeiro, lá no fundo, é um problema de estrutura. Beleza. Então vamos começar pelo diagnóstico. Como é que a gente sabe que as nossas muralhas financeiras estão em ruínas? Quais são os sinais no dia a dia? Olha, os sinais são bem fáceis de reconhecer. Sabe aquelas dívidas que começam pequenas e de repente viram uma bola de neve gigante? Ou aquela desorganização total das contas, que a gente nem sabe mais o que entra e o que sai? E aquela sensação de estar perdido, sem um plano, sem saber para onde o dinheiro está indo? E para fechar, claro, né? Aquela ansiedade constante martelando na cabeça. Se isso soa familiar, é um sintoma claro de que as defesas financeiras estão, bem, no chão. Ok, então as muralhas estão no chão. E agora, o que a gente faz? Bom, como qualquer grande construção, tudo começa pela base, pela fundação. E essa fundação tem dois pilares bem simples. Primeiro, enxergar a realidade como ela é. E segundo, planejar. Então vamos para o primeiro princípio, que é a base de tudo, de toda a reconstrução. Ter consciência da realidade. Sabe por quê? Porque é simplesmente impossível construir algo sólido em cima de uma ilusão. Se a gente não encarar os fatos, a obra nem começa. E aqui a atitude do Neemias é genial. Pensa só. Antes de mexer em uma única pedra, ele foi de noite, quietinho, e olhou cada pedaço da muralha destruída. Ele queria ver, sem ninguém para dar palpite, o tamanho real do estrago. Na vida financeira é exatamente a mesma coisa. É ter a coragem de sentar e olhar para os números de frente. Abrir a planilha, o extrato do banco, a fatura do cartão. A clareza, mesmo que dê um frio na barriga no começo, é o primeiríssimo passo para a liberdade. Certo, realidade na mesa. Só que olhar para o problema de frente desperta muita emoção, né? Medo, raiva, frustração. E é aí que entra o segundo princípio, que é sobre colocar a emoção no lugar certo. É o que a gente pode chamar de lógica emocional. Com certeza o Neemias sentiu a dor, a tristeza de ver tudo aquilo destruído. Mas, e esse mas aqui é a chave de tudo, ele não tomou nenhuma decisão no calor do momento. Ele respirou fundo e usou a estratégia. Com dinheiro a regra é idêntica. Decisões financeiras precisam ser lógicas e não guiadas pelo pânico de ver o saldo negativo ou pela euforia de uma promoção. Pode ter certeza, decisões emocionais com dinheiro sempre custam caro. Bom, isso nos leva direto para o terceiro e último princípio dessa fundação, que amarra tudo, planejar antes de agir. A sequência que Neemias seguiu aqui é um roteiro perfeito para a gente. Olha só. Primeiro, ele observou tudo com calma. Segundo, ele criou um plano bem detalhado. E só depois, como terceiro passo, ele foi atrás de recursos e gente para ajudar. A ordem aqui, gente, é fundamental. Não dá para pular a etapa. É isso. Ação sem plano é só confusão. Sair fazendo as coisas na correria, sem pensar, só gera mais bagunça. Uma ação que funciona de verdade nasce de um bom plano. No fim das contas, planejar é basicamente tomar decisões hoje para não ter que apagar incêndio amanhã. É um ato de carinho com o nosso futuro. Muito bem, a fundação está pronta, o plano está na mão, agora é hora de botar a mão na massa. É hora de começar a construir. E tão importante quanto construir é saber defender o que foi construído. E aqui a gente entra num ponto que, olha, pode ser polêmico para muita gente. O quarto princípio é sobre usar os recursos de forma inteligente. Olha que interessante, Neemias não teve vergonha. Ele foi direto no rei e pediu os recursos que ele precisava para a obra. A analogia financeira aqui é muito forte. Muita gente acha que o crédito é o grande vilão, mas não é. Crédito é uma ferramenta. O problema nunca foi ter acesso a crédito, mas sim usar ele sem um propósito claro, sem um plano. Usado com estratégia, ele ajuda a construir. Agora, usado sem rumo, ele destrói tudo. Mas claro, uma obra desse tamanho, ninguém faz sozinho. E isso nos leva ao quinto princípio.
que é o da responsabilidade compartilhada. A estratégia do Neemias aqui foi simplesmente genial. Ele falou para cada família construir o pedacinho do muro que ficava bem na frente da sua própria casa. Ou seja, todo mundo tinha um motivo pessoal para fazer o trabalho bem feito. Trazendo isso para o orçamento da casa, a lógica é a mesma. Cada parte, moradia, alimentação, lazer, poupança, precisa estar trabalhando em conjunto, todo mundo alinhado. Quando a família não está na mesma página, o que acontece? A muralha fica torta, cheia de buracos, cheio de brecha. Agora, a gente chega numa das analogias mais fortes, mais visuais de toda essa história. O 6º princípio. A proteção contra aquilo que a gente não espera. Imagina a cena. Quando os inimigos apareceram para atrapalhar a obra, Neemias deu uma ordem incrível. Ele falou para os construtores trabalharem com uma ferramenta numa mão e uma arma na outra. Gente, a nossa reserva de emergência é exatamente isso. Não é dinheiro parado rendendo pouco. É a nossa arma. É ela que protege a nossa construção financeira quando os imprevistos da vida atacam. E olha, quem tenta construir sem essa arma na mão tem uma chance enorme de ter que começar tudo do zero lá na frente. E para fechar, vamos ao 7º e último princípio. Aquele que garante que a obra não só comece, mas que ela termine. O foco no longo prazo. Tentaram de tudo para tirar o foco do Neemias, sabe? Fizeram piada, chamaram ele para reuniões falsas, tentaram distrair. E a resposta dele era sempre a mesma, firme. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Para a gente completar um projeto financeiro de longo prazo, a disciplina é a mesma. É preciso ter essa frase na cabeça para ignorar a maior distração do nosso tempo. Ficar se comparando com os outros nas redes sociais. É a perseverança, é esse foco que leva o projeto até o fim. E no final, a muralha é reconstruída. Depois de diagnosticar o problema, de preparar a fundação e de executar a obra com estratégia, a mensagem principal fica clara como a luz do dia. O sucesso daquela obra gigantesca não foi sorte, não foi um milagre. Neemias seguiu um método, uma estrutura, um passo a passo lógico. E isso nos leva à grande lição de tudo isso. No fim das contas, educação financeira não é sobre o quanto uma pessoa ganha, é sobre como ela constrói. É sobre a solidez da estrutura que protege o nosso bem-estar e o nosso futuro. E para fechar, a pergunta que fica para cada um refletir é bem simples, mas é poderosa. A vida financeira tem sido um eterno modo de sobrevivência, só apagando um incêndio atrás do outro, ou a grande obra de reconstrução já começou? A decisão é nossa.